Vamos conversar com ela agora? Luísa Cervenka! Bom dia, boa tarde já, eu acho, né? Boa tarde, passou do meio-dia. Já, apesar da gente não ter almoçado. Mas uma boa tarde também para você que consegue já se comunicar muito bem com o seu pet e outras pessoas estão com essas dúvidas, né? Porque é muito interessante, parece que eles realmente têm uma linguagem própria para mostrar pra gente o que eles estão sentindo, o que eles estão querendo, ou o que eles estão fazendo, mas muitas vezes a gente não entende, né? Como é que faz para a gente aproximar essa comunicação, a nossa com a deles? A gente precisa abrir mão um pouquinho do nosso tipo de comunicação. A gente depende muito da parte auditiva. Então a gente espera o cachorro latir, o cachorro rosnar, o cachorro morder. Então tem muitas outras comunicações que eles fazem antes, mas que depende da gente observar, da gente olhar, da gente ter essa disponibilidade de prestar atenção no cachorro e não só quando ele utiliza algum sinal sonoro. Então é muito importante a gente prestar atenção em posturas corporais, em língua. Então, quando ele passa a língua no focinho, por exemplo, já demonstra que ele está desconfortável. Quando ele boceja sem ter acabado de acordar, também é uma demonstração de desconforto. Quando ele coloca aquelas orelhinhas para trás, faz aquela carinha de gatinho do Shrek, também é um sinal de desconforto. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses sinais para conseguir compreender o que o nosso cachorro está dizendo para gente. Agora, todo cachorro se comunica igual? Existe uma linguagem universal entre eles, ou existem alguns animais que conseguem desenvolver outras formas de se comunicar, aprendendo, claro que não uma nova linguagem, mas aprendendo formas de se fazer entender, e por serem de repente mais espertos ou mais atentos que outros, isso também pode variar de acordo com a raça. Como é que funciona isso? Quanto mais próximo o cachorro do seu tutor, mais ele vai conseguir compreender como que o tutor se comunica. Então, ao longo ali de mais ou menos uns 25 mil anos que a gente tem de proximidade com os cães, eles foram compreendendo melhor os seus tutores, compreendendo melhor os humanos, para fazer uma comunicação e para compreender o que é que os humanos necessitam. Então, quando a gente faz um sinal, se a gente repete esse sinal várias vezes e o cachorro compreende e executa um comportamento e ele é recompensado por isso com muito bem, isso mesmo, ou um petisquinho, aí ele vai deixando mais frequente aquele comportamento. Mas existe uma linguagem canina que eu chamo de cachorrês, que todos os cachorros de uma certa forma aprendem lá na ninhada. Por isso é tão importante o filhote ficar com a mãe, com os irmãozinhos até pelo menos 60 dias, porque é o momento que ele vai aprender esse cachorrês, que vai fazer total diferença na hora de interagir tanto com o ser humano quanto com outros cães. Tá. E é sempre treino, né? Eu estou perguntando isso para entender até que ponto vai a capacidade cognitiva de um animal, por exemplo, raciocinar e se comunicar de alguma forma diferente, dependendo da situação, ou até mesmo resolver problemas. Esses dias eu vi um vídeo de duas crianças brincando, acho que era no Japão. Duas crianças brincando com a bola caiu dentro de um lugar com água. A criança foi lá tentar pegar, o cachorro afastou a criança desse lugar, pegou a redinha de piscina, pegou a bola da piscina e entregou para essa criança. Aí eu fiquei perguntando, eu falei, isso pode ser que o cachorro tenha sido treinado para fazer esse movimento ou realmente ele entendeu que a criança estava em perigo? Que maluco isso, né? É totalmente maluco. Pode ser um treino, sim, mas também pode ser uma observação. Os cachorros, eles observam demais o comportamento humano para daí então poder repetir. Então existem vários casos de cachorro que um cachorro na casa está sendo adestrado e o outro não. E o que não está sendo adestrado é solicitado para fazer algum comando e ele faz mesmo sendo o outro que estava sendo adestrado, porque eles aprendem por imitação. Então isso pode acontecer, mas a principal comunicação, ela acontece por tentativa e erro. Então o cachorro, por exemplo, ele quer o petisco que está dentro do armário e ele começa a olhar para o tutor e olhar para o armário, olhar para o tutor e olhar para o armário. Aí ele viu, isso não rolou, não funcionou. Não rolou, exatamente. Vou tentar outra coisa. Vou tentar outra coisa. Aí ele começa a raspar o tutor e ir lá perto do armário. Aí não funcionou também. Aí ele começa a latir. Como nós somos auditivos, a gente fala, opa, o que o cachorro quer? Tá me chamando. Exato. Aí a gente fala, o que você quer? Aí ele vai e olha para o armário e late de novo. Aí
ele vai e consegue o petisco. A próxima vez ele não vai tentar as outras coisas que são as comunicações mais brandas. Ele já vai direto para o latido porque é efetivo. Então é dessa forma, por tentativa e erro, que eles vão conseguindo o que eles vão querem. aprendendo, né? Os bichinhos são espertos, né? Agora, sim, eles são capazes de entender palavras, por exemplo, ou a gente fica no tom de voz. Porque é interessante, né, a gente imaginar que dá um comando para ele vai aprender em qualquer língua que ele estiver inserido, né, naquele contexto, naquele país, ele vai aprender com aquele comando, né, aquela palavra e vai fazer aquilo que a gente quer, né? E isso é muito interessante, né, Luísa? Sim, ele faz isso por repetição. Então, ele associa as palavras com a situação. Por exemplo, o mais comum é passear. Fala essa palavra é passear para mágica. qualquer cachorro, ele fica doido, enlouquecido. Mas por quê? Porque todas as vezes que a gente fala passear, a gente sai com o cachorro. E passear não é uma palavra que a gente fale o tempo inteiro. É verdade. Então, ele associa muito rápido. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, banho. Falou banho, o cachorro já se esconde embaixo da cama. A maioria. Então, a gente tem essa associação. Quando a gente fala em treino, quando a gente fala em adestramento, a gente está ensinando palavras específicas para situações específicas. Então, eu estou mostrando para o cachorro o que eu desejo que ele faça. E daí, a partir do momento que eu solicito aquilo, na verdade, eles não associam tanto a palavra, porque eles falam o que é que você está querendo. Eles associam ao movimento. Então, se eu faço um movimento, ele tem uma reação e essa reação é recompensada com petisco, com carinho, com muito bem, a chance dele repetir é maior. E daí, exatamente pela repetição, ele vai associando tanto o gesto quanto a palavra ao movimento que ele deve executar. Agora, o tom de voz também é importante, porque não adianta a gente falar palavras lindas com um tom de voz mais agressivo, bravo, ou palavras feias com doçura, né? Porque ele vai entender justamente a nossa intenção naquela fala e não a palavra em si, né, Luísa? É muito legal quando a gente fala de comunicação e emoção. Já tem vários estudos mostrando que os cachorros compreendem a tonalidade da nossa voz. Então, se é uma voz mais grossa, uma voz mais grave, está relacionado realmente à raiva, a momentos de não felicidade. Mas quando a gente fala bem agudo, eles associam a coisas legais, a coisas positivas, a situações de euforia e alegria. Então, todas as vezes que eu falo com o meu cachorro de uma forma mais feliz, a chance dele responder é muito maior. Você chega e fala, ai, seu feioso. Ele não vai entender o feioso, ele vai entender o jeitinho que você tá falando e vai ficar todo feliz mandando o rabo. Dá uma dó, né? Bom, a gente vai falar também sobre a comunicação com os gatos, que eu tenho certeza que é um pouco diferente do que a comunicação com os cães. Falar dos gatinhos, e aí pra se comunicar com eles, hein, Lu? Como é que é? Não adianta a gente falar muito não, porque eles olham pra gente com aquela cara do tipo assim, ó, pra você, ó. Ó, pra você. Na verdade, a gente tem que ter essa comunicação com os gatos, mas lembrar que eles estão muito menos tempo com a gente. É verdade. Então, os cães estão ali uns 25 mil anos. Gato já se fala em mais ou menos 7 mil anos. Ah, é bem menos tempo. Bem menos tempo. Claro que então, a gente não se entende menos. Exato, não normal. é que eles ignoram o ser humano, eles simplesmente não estão entendendo nada maior de compreensão. Mas, assim como na comunicação com os cães, a gente pode treinar os gatos para entender certas coisas. Então, da mesma forma como quando a gente sacode um pacote de petisco, os gatos vêm da onde estão, ou quando a gente abre um sachêzinho, eles também ouvem, vêm da onde estão, a gente consegue associar esses momentos, essas comunicações a outras situações. Então, é possível também treinar um gato para vir, treinar um gato para fazer outras situações que são importantes na nossa rotina. E com o gato, o que eu já percebi é que muito mais do que palavras, a gente pode brincar com os sons que a gente emite, né? Tem aquela coisa do pss para chamar, quando a gente bate na cama, assim, o barulhinho, muitas vezes o gato entende que é para subir. Aí depende da nossa interação com ele também para esse treino, né, Lu? Exato, esses sons de S, P e I, que é o ps, 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 ou qualquer coisa variante disso, é muito mais fácil dos gatos escutarem, porque tem a ver com o barulho da presa. Então, eles prestam muita atenção. Tanto é que você pode estar passando na rua, viu um gato, faz um ps, 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 ps para ver se ele não olha. Ele vai olhar. Ele vai olhar. Na hora. Então, esses sons acabam chamando mais atenção. E a gente precisa associar com coisas legais. Então, fez ps, 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 seu gato olhou ou o gato veio, a gente associa a um sachê,
mexer, a gente associa um petisco, uma brincadeira. Isso vai facilitando. E os gatos, eles entendem muito bem as nossas mãos. Então, quando a gente aponta o que a gente quer, os cães também entendem muito bem, mas os gatos também, a gente consegue apontar e eles conseguem olhar ou ir até onde a gente está apontando. Mas sempre recompensando. Não adianta apontar para um lugar e simplesmente não interagir com o gato, que ele não vai repetir. Eles são espertos para sons mesmo, né? Um barulho que o meu gato adora é do pote de ração dele. A hora que eu pego o pote, dou aquela balançadinha e vou pôr ração no pote, mas ele vem de onde ele estiver na casa. O bichinho é esperto, né? Agora, chamar pelo nome. Funciona para gato? Funciona principalmente se forem nomes com S, T, P e I. Então, que é o mesmo som do ps, ps, ps. Então, por exemplo... Aí pode ser CH, o que tivesse chiado, assim, pode funcionar. Com I. Então, por exemplo, eu tenho Félix. Então, ele vem. Agora, Pérola. Pérola não tem. O então primeiro nome funciona. do Mil era Sol. Sol é bom? Se eu falo primeiro que ele tem 3 nomes já. Como ele não atende muito bem, a gente pode mudar o nome que não faz muita diferença. Mas daí a gente pode fazer uns apelidinhos, tipo Solzinho. E daí a gente ajuda eles a virem, a eles terem mais interesse em vir. A Lua, então, ignora solenemente. Lua tá difícil. Tá difícil, Lua tá difícil. Não é por maldade, é a escolha do nome ficou difícil. Ai, mas foi muito legal essa dica pra gente saber, né? Afinal de contas, a gente escolhe muitas vezes pela afinidade com o nome, mas não tem nada a ver com o que a gente vai conseguir dele depois. Exatamente. E eles têm uma forma também de se comunicar querendo coisas. Então, eu fui muito bem adestrada pelos meus gatos. Eu tenho um... Ai, que maravilha você falar isso. Muito bem adestrada. Porque, gente, os gatos fazem isso com a gente? Total, total. Não, o meu gato mais velho, que é o Félix, ele já sabe que quando eu chego em casa, se ele mia, eu vou por ração. Ele já me adestrou. Então, eu chego em casa, ele já vem, se esfrega em mim, mia e vai pro pote. Aí eu vou lá, a serva e coloco a ração. Eu amo ser uma humana de estimação dos meus gatos, do jeito que é gostoso demais, né? E é assim que eles veem a gente também, né? Total. Você está aqui para me servir. Agora é importante também a gente entender a comunicação que eles estão querendo dizer pra gente no momento das agressividades, por exemplo. Tem lugares do corpo que eles não gostam de ser tocados. E aí, se você entendeu uma vez que ele deu uma mordidinha, deu uma reagida, é melhor a gente entender. Foi a forma que ele tem de se comunicar, né, Lu? Exatamente. Principalmente porque algumas pessoas, infelizmente, ainda associam essa agressividade de repulsão, de com licença, eu não estou me sentindo confortável, com uma malcriação. Então, ou uma traição. Aí o gato é traiçoeiro. Gente, não, ele só tá tentando se fazer entender. Exato. E muitas vezes, por a gente não entender o comportamento do gato, a gente entende, a gente coloca numa caixinha errada. Então, a gente julga aquele comportamento de uma forma inadequada. Por isso, se o gato, ele colocou a orelhinha para trás, ele tentou sair, deixa. Permita que ele faça esse comportamento porque ele não tá gostando. Se ele continuar sendo contido, aí a chance de ter um arranhão, uma mordida é maior. Tá certo. Adorei esse papo, Lu. Obrigada de novo por nos ensinar tanto a convivência com os nossos fofuchos, né? Que delícia. E você vai voltar logo, né, lindona? Com certeza. Enquanto isso, você faz contato através do site luisacervenca.com.br, tá? Tem também as redes sociais. Isso, Instagram, @LuisaCervenca e o canal do YouTube, youtube.com/LuisaCervenca. A nossa Luísa Cervenca, que é terapeuta comportamental de cães e gatos, volta logo pra gente bater mais papo. Um beijo, bom fim de semana, viu? Obrigada pra você também. Linda, beijo na Aurora. Pode deixar. Esses dias eu vi o vídeo que você fez dela hoje. Muito fofa.